Olá pessoal, no programa de hoje, cá entre nós, vamos começar entrevistando Adir Svirtes. Ele fez uma viagem especial à Espanha, uma viagem de pesquisa e estudo. Estive também na Feira da Loucura por Sapatos, aqui na FENAC, em Novo Hamburgo, e entrevistei o diretor-presidente Elivir Desian. Aproveitei também para conversar com uma micro-cervejeira, a Jaci Van Renck. Ela é casada com um holandês, que tem esse sobrenome curioso, e criaram uma cerveja especial. Confiram. E dei uma esticadinha em Gramado para conferir a nova edição do Gastronoma de Brasil, etapa Rio Grande do Sul. Conversamos com Ari Camessa. Estamos aqui no Solar da Marquesa, que foi o cenário do primeiro programa, lembram? Pois então, no Solar da Marquesa eu converso com o contador Adir Svirtes. O Adir fez uma viagem recentemente, na verdade foi um convite por meio da Unicinos para ir à Espanha fazer um workshop na sua área de atuação. Queria que tu contasse um pouquinho como é que foi que se deu esse convite, primeiramente. Tudo bem, Adir? É um privilégio estar falando contigo. Bom, primeiramente, foi assim bem bacana esse workshop, esse convite que eu recebi através do professor Adolfo Vante, da Unicinos, que é professor do doutorado, do curso de mestrado e doutorado da Unicinos. E através da minha dissertação de mestrado, eu realizei um artigo sobre os impactos tecnológicos dos escritórios de contabilidade do Rio Grande do Sul. E em cima dessa dissertação de mestrado, eu elaborei um artigo que foi à Espanha nesse workshop para apresentá-lo. E foi bem bacana lá que essa integração, que foi feito esse workshop realizado em conjunto entre a Unicinos e a Universidade de Cantábria, que é apoiados pelo Ministério da Educação, onde a gente pôde conversar, teve várias pessoas que a gente pôde interagir, os assuntos nessa área de tecnologia, nessa área de governança, que é um assunto que não é muito antigo, que é recente, há uns 20 anos que tem sendo falado a respeito disso. E foi bem bacana nesse sentido, que a gente pôde expor as ideias, a gente pôde conhecer esses locais diferentes, essa cultura diferente das pessoas. E além do mais, a gente pôde conhecer vários aspectos de governança dessa cidade de Santander, que é conhecida como o Smart City, que é uma cidade inteligente dentro da Espanha. Pois é, eu queria justamente que tu falasse disso. Primeiramente, assim, vamos deixar um pouco mais claro para o nosso telespectador qual é que foi, assim, a motivação. Parece-me que foi a partir de uma pesquisa feita aqui na Unicinos, ou por meio da Unicinos, que veio o artigo que fez parte da tua tese de mestrado, né, me parece, e que depois esse artigo, então, tomou esse rumo e acabou virando um workshop na Espanha. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais a fundo dessa temática, primeiro, da tecnologia, como é que foi isso, assim, a tecnologia interferindo nos escritórios de contabilidade. Bom, assim, Karina, eu tenho escritório de contabilidade há 20 anos, há 22 anos já, né? Então, assim, eu estou sentindo na prática o que é essa evolução tecnológica. Por exemplo, você há 20 e poucos anos atrás, 30 anos, para botar um escritório de contabilidade bastava apenas ter uma secretária, ter um telefone, ter uma escrivaninha, ter o contador e fazer manual todos esses procedimentos, todos esses registros das empresas, né? E inclusive uma máquina de datilografar, né? E assim, com o passar dos anos, com essas novas tecnologias implantadas pelo governo, a gente tem uma série de informações a serem enviadas, os SPEDs que são
estão em alta, agora os SPED contábil, SPED de folha de pagamento, que é a escrituração digital das empresas, né? Então, baseado nesse segmento, que me deu essa curiosidade de ver como andava essa relação, esse impacto causado, como foi a reação dos contadores do Rio Grande do Sul em relação a esse impacto. Então, daí, aproveitando a minha dissertação de mestrado, para realizar a minha dissertação de mestrado, eu realizei um questionário de 30 questões elaboradas em cima nessa área de tecnologia, sobre o que os contadores do Rio Grande do Sul achavam sobre a tecnologia da informação, né? E assim, as respostas foram muito diversificadas, né? Por exemplo, eu achava no começo que tinha diminuído muito os funcionários no escritório de contabilidade, tendo em vista que você tem computadores, tem máquinas, tem tudo, né, envolvido, né? Primeiro impacto seria a ideia de que, botei um computador, posso eliminar 2, 3 funcionários. E assim, realmente foi o que não aconteceu isso. Foram eliminados os empregados que não eram qualificados para estar atuando. E foram absolvidos funcionários com qualificação. Então, diminuiu sim os funcionários que não tinham qualificação e aumentou funcionários com qualificação para poderem operar essas tecnologias, operar um computador, operar um sistema dentro do escritório. Mas no Brasil, me parece, não sei se eu estou enganada, que isso acontece a qualificação por iniciativa do funcionário, né? Porque nossas condições em termos de política educacional ficam muito aquém, né? Esse é um problema muito difícil aqui do Brasil por causa disso, que você sempre vai ter que correr atrás, né, por suas próprias pernas, porque o governo não incentiva muito, né? Então você que quer estar num quadro funcional, que quer ter um bom emprego, que quer ter um nível avançado de serviço, de qualificação, você vai ter que correr atrás, você vai ter que se esforçar. Não tem outro jeito, não. E outra coisa que tu falaste antes também, dessa experiência de conhecer a Smart City, né? Santander, que é uma cidade totalmente, pelo que tu me falaste em off antes, totalmente funcional, né? E as coisas funcionam. Quando a gente vê uns cases, assim, uns lugares em que as coisas funcionam na Europa ou outros países, a gente se pergunta por que no Brasil é tanta burocracia e as coisas não andam? Porque, né, Karina? É bem bacana esse Smart City, a gente teve a oportunidade de conhecer. Santander é uma cidade que possui em torno de 14.500 sensores espalhados pela cidade. Dentro desses sensores, por exemplo, todos os containers de lixo da cidade têm um sensor que no momento que enche o container é informado ao caminhão que recolhe que está cheio. Daí o caminhão automaticamente ele vai diretamente naquele container, sem gastar tempo em procurar outros containers ou carregar containers que estejam vazios. Ele vai direto lá. Outro exemplo, você está esperando o ônibus, você tem um painel na tua parada de ônibus. Quanto tempo o ônibus vai botar para chegar até a parada? Porque o ônibus tem um sensor e ele está te informando aonde que ele está, em qual local do percurso o ônibus está. Então você está certo que o ônibus vai chegar daqui 5 minutos, vai chegar aqui 10 minutos. Igualzinho ao Brasil, né? Igualzinho ao Brasil. Outra coisa interessante é todos os estacionamentos da cidade de Santander têm um sensor. Ou seja, você não precisa ficar rodeando a cidade para achar uma vaga de estacionamento. Você, através de um app do teu celular, você já vai procurar aonde tem uma vaga para estacionar. Daí você não precisa circular a cidade, não precisa gastar combustível, que eles já pensam também na poluição do ar, né, no meio ambiente. Você não precisa se preocupar com isso, ficar rodeando a cidade para achar uma vaga. Você vai diretamente aonde tem a vaga disponível. Outro detalhe importante também é os canteiros de flores, né? Tem sensores que controlam a umidade nos canteiros de flores.
né? Ou nos gramados, nos parques, que tem muitos parques, que é maravilhoso, porque assim você tem uma série de coisas que você pode fazer lá nesses parques, pode caminhar, pode andar de bicicleta e tal. Mas enfim, referente ao sensor que vai controlar a umidade desses parques, ele vai avisar ao pessoal da jardinagem, da prefeitura, que está seco, que está precisando de água. A prefeitura manda uma equipe, ó, vai lá, aquele canteiro precisa de água, precisa ser regado. Né? E outra coisa, quanto à iluminação também, a iluminação à noite, quando não é muito movimentada a rua, automaticamente a iluminação ela diminui para economizar a energia elétrica. Né? E tem sensores também que controlam a poluição do ar também, para você ter mais saúde, ter mais qualidade de vida lá, né? E quanto eu estava falando, comecei a falar referente aos parques, as ciclovias são maravilhosas, você anda por toda a cidade de bicicleta, você está a fim de correr, tem a pista de corrida, você quer andar de bicicleta, tem a ciclovia, é bem diferente daqui do Brasil, que sempre é complicado. Né? Só dizendo então que ele foi nessa viagem, o Adir, também acompanhado pela Clarice House e pela Juju, né, a Júlia. Foi com a família toda e a família se divertiu bastante justamente por isso, pela facilidade de mobilidade urbana, coisa que a gente não tem por aqui, né? E tem as ciclovias que funcionam, que você pode ir fazer muitos passeios a pé também, né? Foi possível fazer, eu via através das fotos que eles postaram nas mídias sociais, que foi possível fazer os passeios de bicicleta, a pé, conhecer lugares maravilhosos, sem depender tanto de um transporte público, muitas vezes, né? É verdade, Karina, assim, tem lugares maravilhosos para você conhecer, é uma cidade cercada costeada pelo mar, né, uma cidade litoral, e no inverno a gente não teve oportunidade de ver. É uma cidade que fica entre as montanhas e o mar. Daí assim, ó, no inverno você enxerga as montanhas brancas de neve e no outro lado você enxerga o azul do mar. Então assim, dá um contraste fabuloso. Então assim, a qualidade de vida deles é muito alta. Você pode ir com segurança, você pode caminhar, você pode sem ter a preocupação de assalto, sem ter preocupação de crime, etc, né? Coisas que aqui no Brasil ultimamente está muito complicado, né? Nesse sentido, você não pode mais andar à noite, né? Lá não, você pode caminhar, você pode ir num bar, você pode tomar sua cervejinha, pode tomar seu vinho, tranquilamente, que não tem problema nenhum de segurança. E pode voltar a hora que quiser, a pé, de bicicleta ou de carro mesmo, que não vai ter esse problema de segurança como tem aqui no Brasil. Então foi uma experiência realmente muito bacana, né? Essa altura do trabalho, essa altura da tua profissão, da tua carreira. E eu gostaria de saber assim de ti, que ficou assim nessa experiência que tu acha que tu vai trazer agora para o teu dia a dia na empresa, assim? O que ficou dessa experiência que tu já está aplicando de alguma maneira ou já está pensando em aplicar? Assim, ó, Karina, a gente sempre aprende muitas coisas novas, né? Daí quando a gente volta de uma viagem dessa, a gente fica pensando, por onde é que eu vou aplicar no meu negócio, aplicar na minha empresa, aplicar no meu escritório isso, né? Então você fica se martelando referente a isso, mas assim, ó, o que eu achei muito válido foi realmente essa parte da governança aliada com a TI, né? Você poder praticar isso com os teus clientes dentro do escritório de contabilidade, você mostrar uma transparência para o teu cliente assim no menor tempo possível, né? Sendo que o teu cliente pode confiar na informação que você está passando a eles, né? Como há muitas companhias de que estão tendo muitos problemas referente a relatórios feitos de má fé para resultar em resultados, forçar resultados, né? Então, com essa história da governança corporativa, com essa TI, isso vai se tornar mais fácil para a gente criar uma transparência para o nosso cliente, para o empresário, para ele ficar mais tranquilo em contratar um escritório que pense nesse sentido, que pensa nele também, né? Não somente unilateral, mas que pense bilateralmente, né? Que pense no cliente, que cresça junto. Né? Isso que é muito importante, que a gente conseguiu perceber
isso que o pessoal da Espanha tem feito, né? Trabalha junto, em conjunto, né? Não pensa só no seu lado, mas em si pensa no conjunto para que dê certo. Então tá, a gente conversou aqui com a Adir e a gente está realmente passando por um período no mundo, acho, não só no Brasil, em que a transparência e pensar no coletivo faz toda a diferença para a gente transformar as nossas ideias em realizações que façam bem para todos. Então ficou aqui a dica de alguém que viajou, que expôs o seu case lá fora, na Espanha, e que agora vai trazer tudo isso para cá, para o seu negócio. Vamos dar uma paradinha agora, vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais entrevistas do Cá Entre Nós. So that I never feel alone.